Ou você sai da vida do meu irmão, ou eu conto tudo pra ele. Minha cunhada ameaçou na reunião familiar. Quando ri na cara dela, minha sogra me apontou o dedo e berrou: "Você vai obedecer." Meu marido se levantou e disse: "Mãe, você não sabe que ela..." E a cunhada gritou: "Ela, o quê?" O silêncio que caiu sobre aquela sala foi tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. 20 pessoas me olhando, esperando que eu me encolhesse, que eu me defendesse, que eu saísse correndo. Mas eu não fiz nada disso. Eu simplesmente sorri de volta, cruzei as pernas e disse a coisa que mudaria tudo: "Vai lá, Camila. Conta pra ele. Conta tudo." O rosto dela empalideceu. E foi nesse momento que ela percebeu que tinha acabado de cair na própria armadilha. Mas para você entender como cheguei até esse momento de vingança doce e merecida, preciso voltar no tempo. Voltar para quando eu ainda era ingênua o suficiente para acreditar que amor familiar era incondicional, que cunhada era como irmã, e que meu casamento seria protegido por todos que nos amavam. Que ilusão! Que doce e perigosa ilusão! Tudo começou 3 anos antes, no dia do meu noivado com Daniel. Lembro como se fosse ontem. Não porque foi um dia feliz, mas porque foi o dia em que Camila mostrou pela primeira vez quem ela realmente era. Estávamos no restaurante que Daniel havia reservado, cercados de amigos e família, quando ele se ajoelhou e abriu aquela caixinha com o anel que tínhamos escolhido juntos. Eu disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta, e todo mundo aplaudiu, abraçou, comemorou. Todo mundo, menos ela. Camila estava no canto da sala, com os braços cruzados e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era tristeza exatamente, era algo mais sombrio, mais profundo. Quando fui até ela para abraçá-la, para incluí-la na nossa felicidade, ela me deu aquele sorriso artificial que eu aprenderia a reconhecer tão bem nos anos seguintes. "Parabéns, cunhada," ela disse, mas o jeito que ela falou a palavra cunhada foi como se estivesse mastigando algo amargo. "Espero que você saiba cuidar dele. Meu irmão é especial, não é qualquer uma que merece ele." Na época, eu achei que era só proteção de irmã. Daniel era filho único homem, o caçula, o queridinho da família. Camila, 5 anos mais velha, sempre foi próxima dele. Era natural que ela fosse protetora, certo? Errado. Tão completamente errado que dói pensar em como eu fui cega. Os primeiros meses foram sutis, tão sutis que eu questionava minha própria sanidade. Comentários aparentemente inocentes que continham veneno disfarçado de preocupação. "Nossa, você deixou Daniel sair de camisa amarrotada? Eu sempre passava as camisas dele tão bem." Ou então, "Que pena que você não sabe fazer aquela lasanha que ele adora. Eu fazia todo domingo para ele. E a minha favorita." Dita bem baixinho em um almoço de família. "Ele parece mais magro. Você tem certeza que está cuidando bem dele?" Eu engolia seco, respirava fundo e sorria. Porque eu amava Daniel. Porque eu queria ser aceita pela família dele. Porque eu acreditava que com tempo e paciência, Camila aprenderia a me amar também. Mas Camila não queria me amar. Camila queria me destruir. As ligações começaram depois do casamento. Sempre tarde da noite, sempre com alguma emergência que só Daniel poderia resolver. Uma torneira quebrada no apartamento dela, às 11 da noite de um sábado. Um problema no carro, às 10 de uma terça-feira. Uma crise de ansiedade, na madrugada de uma sexta. E Daniel, meu marido amável e dedicado, sempre corria para socorrer a irmã. Sempre. "Amor, ela precisa de mim," ele dizia, já pegando as chaves do carro. "É minha irmã, ela não tem mais ninguém." E eu ficava ali, na nossa cama de casal, sozinha mais uma vez, me perguntando se era normal um homem casado deixar a esposa toda noite para acudir à irmã adulta, independente e perfeitamente capaz de chamar um chaveiro, um mecânico ou um médico. Mas o que mais me machucava não eram as ligações. Era a forma como ela falava comigo quando Daniel não estava por perto. As comparações cruéis, sempre disfarçadas de conselhos. Sabe, a ex-namorada do Daniel cozinhava muito bem. Eles terminaram porque ela se mudou, não porque ele não gostasse dela. Ele ainda fala dela às vezes, sabia? Ou, "Nossa, você engordou um pouquinho, né? Cuidado, Daniel sempre preferiu mulheres mais magras." Cada frase era uma facada pequena, mas certeira. Ela sabia exatamente onde mirar para atingir minhas inseguranças. E o pior é que ela fazia isso sorrindo, como se estivesse me ajudando, me dando um toque de amiga. Mas não tinha nada de amizade naqueles olhos. Só havia competição,
possessividade, um ciúmes doentio que eu ainda não tinha nome para descrever. A gota d'água do primeiro ano de casamento aconteceu no meu aniversário. Daniel tinha planejado um jantar romântico para nós dois, tinha reservado nosso restaurante favorito, comprado flores, prometido uma noite só nossa. Eu estava arrumada, feliz, animada, até o telefone tocar. Era Camila, claro, e era uma emergência, claro. Ela estava passando muito mal, precisava ir ao hospital, não tinha mais ninguém. Daniel me olhou com aqueles olhos de cachorro pidão e eu sabia o que viria a seguir. Só hoje não, eu pedi, sentindo as lágrimas queimando. Por favor, só hoje, é meu aniversário. Mas ele já estava pegando as chaves. Desculpe, amor, é só levar ela no hospital e eu volto. Prometo. Ele não voltou. Passou a noite toda no hospital com Camila, que milagrosamente não tinha nada grave. Apenas uma crise de enxaqueca terrível. Eu passei meu aniversário sozinha, comendo pizza fria e chorando no sofá. E quando confrontei Camila sobre isso depois, sabe o que ela disse? Nossa, que exagerada você é. Foi só uma emergência médica. Você é sempre tão dramática assim? E riu. Riu da minha dor como se fosse a coisa mais hilária do mundo. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva ainda. Não foi vingança, foi curiosidade. Uma curiosidade fria e calculista que me fez começar a prestar atenção de verdade, a observar padrões, a anotar mentalmente cada manipulação, cada mentira, cada tentativa de me fazer sentir pequena. E quanto mais eu observava, mais eu via e mais eu entendia que isso não era proteção de irmã. Isso era guerra, uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. Mas antes de continuar contando como descobri toda a verdade sobre Camila e suas manipulações, quero fazer um pedido especial do fundo do meu coração. Se você está gostando dessa história, se ela está tocando em algo dentro de você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando relatos reais de mulheres reais como eu. E me conta nos comentários, você já passou por algo parecido com uma cunhada ou sogra manipuladora? De que cidade você está me assistindo? Agora, deixa eu continuar contando como essa história se desenrolou, porque você não vai acreditar no que aconteceu depois. Para entender completamente a dimensão da manipulação de Camila, preciso voltar ainda mais no tempo e contar como conheci Daniel. Éramos colegas de trabalho em uma empresa de marketing. Ele era do setor financeiro, eu era designer gráfica. Nos conhecemos no elevador. Literalmente, eu estava carregando um café que derramei todo na camisa dele quando o elevador deu um solavanco. Eu fiquei tão sem graça, me desculpando aos prantos, e ele só riu e disse que era a desculpa perfeita para sair mais cedo e comprar uma camisa nova. Me pediu para acompanhá-lo, já que a culpa era minha. E o resto foi história. Daniel era tudo o que eu sempre quis. Gentil, engraçado, atencioso, trabalhador. Vinha de uma família de classe média, valores tradicionais, muito unidos. A mãe dele, Dona Marisa, era viúva há 10 anos. O pai tinha morrido de infarto quando Daniel tinha 22 anos. Desde então, Camila e Daniel se tornaram ainda mais próximos. Diziam que precisavam proteger a mãe, juntos. Ela tinha 33 anos quando nos conhecemos, trabalhava como administradora em um hospital, nunca tinha se casado, não tinha namorado fixo. Toda a vida dela girava em torno da família, especialmente em torno do irmão. No começo do nosso namoro, Camila parecia gostar de mim, ou pelo menos fingia muito bem. Saíamos juntas às vezes, ela me dava conselhos sobre Daniel, contava histórias engraçadas da infância dele. Eu achava que estava ganhando não só um namorado maravilhoso, mas uma amiga, uma irmã. Mas tudo mudou quando Daniel me pediu em casamento. Foi como se alguém tivesse virado uma chave dentro dela, transformando a irmã acolhedora em uma inimiga silenciosa e estratégica. As investidas começaram de forma tão sutil que Daniel não percebia. Eram sempre quando estávamos sozinhas, ou em momentos que podiam ser interpretados como mal entendidos. Uma vez, ela acidentalmente apagou minha presença de uma foto de família que ia ser usada no convite de casamento. Nossa, que estranho! Deve ter sido erro do aplicativo, ela disse, toda inocente. Outra vez, ela contou para a família inteira que eu tinha desistido de fazer a festa de casamento na chácara da família, quando na verdade tinha sido ela quem disse que o lugar estava reservado para outro evento. Daniel acreditou nela, claro. Por que não acreditaria? O que eu não sabia naquela época, e só descobri muito depois, era que Camila tinha um histórico. Ela tinha feito a mesma coisa com a ex-namorada séria de Daniel, a Fernanda. Eles namoraram por 3 anos e quase ficaram noivos, mas terminaram do nada.
segundo Daniel. Quando finalmente consegui rastrear a Fernanda nas redes sociais e conversar com ela, meses depois do meu casamento, ela me contou toda a verdade. Camila tinha passado os 3 anos do relacionamento deles fazendo exatamente o que estava fazendo comigo, plantando dúvidas, criando problemas, manipulando situações, até que Fernanda não aguentou mais e deu um ultimato para Daniel, ou ela ou a irmã. Daniel não escolheu, e Fernanda foi embora. Agora eu entendia por que Camila estava tão confiante. Ela já tinha vencido essa batalha antes e achava que ia vencer de novo. Mas eu não era Fernanda e eu não ia desistir sem lutar. As tentativas de separação se intensificaram depois do casamento. Camila começou a aparecer na nossa casa sem avisar, sempre em momentos íntimos. Ela tinha cópia da chave, presente que Daniel tinha dado a ela para emergências. Uma manhã de domingo, Daniel e eu estávamos na cozinha, rindo juntos enquanto fazíamos panquecas, quando ouvimos a porta se abrindo. Era ela. "Oi, gente! Trouxe pão de queijo quentinho!", disse com aquele tom alegre e artificial. Daniel ficou feliz, mas eu vi o olhar dela. Ela estava medindo minha reação, esperando que eu explodisse, que eu ficasse ciumenta, que eu desse a ela a munição para contar para Daniel que sua esposa era controladora e ciumenta. Eu não dei esse gosto a ela. Sorri, agradeci o pão de queijo e me juntei ao café da manhã improvisado. Mas por dentro, eu estava fervendo. E a partir daquele dia, comecei a prestar atenção em cada detalhe. As mensagens entre eles eram outro nível de invasão. Camila mandava mensagens para Daniel a qualquer hora, sobre qualquer coisa. "Oi, mano, você está bem? Às 2 da tarde. Estava pensando em você. Às 11 da noite. Sonhei com você essa noite. Às 7 da manhã. E sempre tinha alguma crítica velada sobre mim, embutida nas conversas. "Você parece cansado esses dias? Tá tudo bem em casa?" Ou, "Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá? Sei que às vezes as coisas ficam difíceis." O ápice da manipulação aconteceu 6 meses depois do casamento. Camila ligou para Daniel chorando, dizendo que tinha sido assaltada e estava com muito medo de ficar sozinha. Daniel, claro, saiu correndo para buscar ela e levá-la para nossa casa. Ela ficou uma semana inteira na nossa casa, dormindo no quarto de hóspedes, monopolizando a atenção do meu marido, fazendo comentários passivo-agressivos sobre como eu não cuidava direito das coisas, como a casa estava meio bagunçada, como a comida não tinha o tempero certo. E o pior é que ela chorava toda noite, bem alto, para que Daniel ouvisse e fosse consolá-la. Foi durante essa semana que eu percebi algo perturbador. Uma noite, eu acordei com sede e fui até a cozinha. Camila estava lá, no escuro, mexendo no celular. Quando me viu, ela desligou a tela rapidamente, mas não antes de eu ver que ela estava olhando fotos de Daniel, fotos antigas de antes de mim. E ela estava sorrindo para as fotos com uma expressão que me fez gelar. Não era amor fraternal, era obsessão. Quando ela finalmente foi embora, pensei que teria paz, mas as ligações continuaram, as emergências continuaram. E pior, Daniel começou a ficar mais distante comigo. Ele estava cansado, dizia. O trabalho estava puxado, precisava de espaço, mas eu via nos olhos dele algo diferente. Dúvida. Camila estava plantando dúvidas sobre mim na cabeça dele, tão devagar e tão sutilmente que ele nem percebia. Uma noite, depois de mais uma emergência que tirou Daniel de casa até tarde, eu o confrontei. "Daniel, você não acha estranho que sua irmã sempre tenha um problema exatamente quando a gente está junto?" Ele me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. "O que você quer dizer com isso?" Respirei fundo e falei a verdade. "Eu acho que ela está tentando nos separar." A reação dele me destruiu. Ele não gritou, não ficou bravo. Ele apenas balançou a cabeça com aquele olhar de decepção que dói mais que qualquer grito, e disse: "Eu esperava mais de você. Esperava que você não fosse do tipo que tem ciúmes da irmã do marido. Camila sempre foi próxima de mim. É assim desde sempre. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu, não dela." Naquela noite, eu chorei até dormir, e pela primeira vez desde que casei, pensei em desistir, em aceitar que talvez Camila fosse sempre fazer parte da nossa vida dessa forma invasiva e que talvez Daniel nunca fosse ver o que estava acontecendo bem na frente dele. Mas então, lembrei de uma coisa que minha mãe sempre dizia: quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Camila tinha me mostrado quem era. Agora, eu só precisava fazer Daniel ver também.
E para isso, eu precisava de provas, provas concretas, inegáveis, que nem mesmo o amor cego de um irmão pudesse ignorar. Então comecei a documentar tudo, cada mensagem estranha, cada ligação em horário inapropriado, cada comentário venenoso disfarçado de preocupação. Eu tinha um plano, e esse plano estava prestes a colocar Camila exatamente onde ela merecia estar, exposta. Aflição. O ponto de ruptura aconteceu 3 meses depois daquela conversa dolorosa com Daniel. Eu tinha passado esses meses em um estado de hipervigilância, documentando cada movimento de Camila, cada manipulação, cada mentira. Tinha prints de conversas, gravações de áudio. Sim, eu comecei a gravar nossas interações quando estava sozinha com ela, anotações com datas e horários. Eu estava construindo um caso, como uma detetive obcecada. Porque era isso que eu tinha me tornado, obcecada em provar que não estava louca. Mas a gota d'água, o momento que me fez realmente partir para o ataque, aconteceu em um jantar de família. Era aniversário de Dona Marisa, e toda a família estava reunida. Eu tinha passado o dia inteiro cozinhando o prato favorito dela, um pernil assado com farofa especial. Tinha ficado perfeito. Até Camila elogiar, o que já me deixou em alerta, porque ela nunca elogiava nada que eu fizesse. Estávamos todos sentados à mesa quando Dona Marisa começou a passar mal. Nada grave, apenas uma tontura, mas o suficiente para assustar todo mundo. Daniel correu para ajudar a mãe e, no meio do caos, eu ouvi Camila sussurrar para uma tia. Ai, eu avisei para ela não comer a comida muito pesada que a cunhada faz. Mas ela não escuta. Meu sangue ferveu. Ela estava insinuando que minha comida tinha feito a sogra passar mal. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Dona Marisa se recuperou e todos voltaram a se sentar, Camila pegou o microfone. Sim, tinha microfone na festa. Ela tinha insistido em fazer discursos. E disse com aquele sorriso doce e venenoso: Mãe, eu só queria dizer que você é a mulher mais forte que eu conheço. Criou 2 filhos sozinha, sempre colocou a família em primeiro lugar, nunca deixou ninguém destruir nossa união. E eu prometo a você que vou proteger essa família sempre. Não importa quem tente entrar e mudar quem somos. Ela me olhou diretamente quando disse: quem tente entrar e mudar quem somos. O recado estava claro. E o pior é que metade da família aplaudiu. Eu olhei para Daniel, esperando que ele dissesse algo, que ele defendesse sua esposa. Mas ele só estava olhando para o prato, claramente desconfortável, mas sem coragem de confrontar a irmã. Naquela noite, no carro voltando para casa, eu explodi. Você ouviu o que sua irmã disse? Você viu como ela me humilhou na frente de todo mundo? Daniel suspirou, cansado. Ela não estava falando de você. Ela estava olhando direto para mim, Daniel. Ele bateu a mão no volante. Você está paranoica. Está vendo coisas que não existem. Minha irmã nunca fez nada contra você. Foi nesse momento que eu percebi que palavras não iam funcionar. Eu precisava de algo mais concreto. Algo que Daniel não pudesse negar ou racionalizar. E foi exatamente isso que eu descobri na semana seguinte, de uma forma que eu jamais esperaria. Eu tinha uma amiga da época da faculdade que trabalhava com psicologia. Marquei um café com ela e contei tudo. Cada detalhe da manipulação de Camila, cada tática, cada comportamento estranho. E sabe o que ela me disse? Isso tem um nome. Chama-se ciúme emocional incestuoso. Não é sexual, mas é uma forma de possessividade patológica que um irmão ou irmã pode ter em relação ao outro. A pessoa não consegue aceitar que o irmão ou irmã ame outra pessoa mais que a ela. É raro, mas acontece, e é extremamente destrutivo. Ela me deu algumas dicas de como lidar com isso, mas também me alertou. Pessoas assim não mudam facilmente. E quanto mais você tentar expor o comportamento dela, mais ela vai se vitimizar e fazer você parecer a vilã. Você precisa de provas irrefutáveis. E precisa que Daniel veja por conta própria, sem você apontando. Senão ele sempre vai achar que você está exagerando. Foi aí que tive uma ideia. Camila sempre deixava o celular dela desbloqueado quando estava em casa. Era arrogante assim. Nunca achava que alguém fosse ter coragem de mexer nas coisas dela. E na próxima vez que ela apareceu sem avisar na nossa casa, enquanto ela estava no banheiro, eu peguei o celular dela. O que eu vi me fez sentir náusea.
Tinha uma conversa dela com uma amiga, datada de 3 meses atrás. Camila dizia literalmente: essa esposa dele é tão fraca que está sendo ridiculamente fácil. Já consegui fazer ele duvidar dela várias vezes. Mais alguns meses e ela mesma vai pedir divórcio, assim como a Fernanda fez. Meu irmão é meu. Sempre foi, sempre vai ser. Nenhuma mulher vai conseguir ter ele completamente enquanto eu estiver viva. Minhas mãos tremiam. Eu tirei prints rapidamente e devolvi o celular dela no exato lugar. Quando ela voltou do banheiro, eu estava no sofá, assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava em chamas. Não era mais raiva, era determinação pura. Nos dias seguintes, comecei a observar com mais atenção as interações entre Camila e Daniel e percebi coisas que nunca tinha notado antes. A forma como ela tocava o braço dele, sempre que eu estava por perto, como se estivesse marcando território. O jeito que ela falava com ele, com uma voz mais suave, mais íntima do que deveria ser entre irmãos. As piadas que ela fazia sobre como nenhuma mulher nunca vai entender Daniel como eu entendo. Não era normal. Nada daquilo era normal. Confrontei Camila diretamente, sem Daniel presente. Marquei um café com ela, algo que nunca tinha feito antes. Ela aceitou, provavelmente curiosa sobre o que eu queria. Quando sentamos, fui direto ao ponto. Eu sei o que você está tentando fazer. Sei que você quer me separar do Daniel. E não vai funcionar. Ela me olhou com aquele sorriso falso e disse: nossa, cunhada, você anda tão estressada, está se sentindo bem? Acho que precisa procurar um psicólogo, está ficando meio paranoica. Era exatamente o que minha amiga psicóloga tinha previsto. Camila estava me gaslighting, fazendo parecer que o problema estava na minha cabeça. Então, eu mostrei os prints. Coloquei o celular na mesa, com a conversa dela bem na tela. O rosto dela empalideceu. De onde você tirou isso? Ela tentou pegar meu celular, mas eu segurei firme. Não importa de onde tirei. Importa que agora eu tenho provas do que você é. E se você não parar com essas manipulações, eu vou mostrar isso pro Daniel. O que ela fez a seguir me surpreendeu. Ela não negou. Não tentou explicar. Ela riu. Uma risada fria, sem humor. Vá em frente, mostre. Você acha que ele vai acreditar em você? Você, que ele já acha neurótica e ciumenta? Ou em mim, irmã dele a vida inteira, que sempre esteve do lado dele? Você não tem ideia do poder que eu tenho sobre meu irmão. E se tentar me expor, eu vou destruir você de um jeito que você nem imagina. Era uma ameaça clara, e naquele momento eu percebi que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que eu imaginava. Camila não era apenas uma cunhada ciumenta. Ela era manipuladora, estratégica, e não tinha limites, mas eu também não ia ter limites a partir daquele momento. Passei as próximas semanas planejando. Se Camila queria guerra, eu ia dar guerra, mas ia jogar com as regras dela. Ia ser paciente, silenciosa, estratégica, e ia fazer ela se expor sozinha, porque eu tinha aprendido uma coisa importante. Pessoas arrogantes sempre acabam cometendo erros, e o erro de Camila estava prestes a acontecer. E quando acontecesse, eu ia estar lá para capturar cada segundo. A reviravolta que mudou tudo aconteceu de forma tão inesperada que até hoje eu fico arrepiada quando lembro. Era um sábado normal. Eu estava em casa limpando a sala quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e a voz do outro lado disse: alô, é a esposa do Daniel? Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo. Sou psicólogo do hospital onde Camila trabalha. Precisamos conversar sobre algo delicado. Meu coração disparou. Tinha acontecido algo com Camila? Mas o que o psicólogo disse a seguir me deixou sem chão. Camila está sendo investigada aqui no hospital por comportamento inadequado. Ela tem mentido sobre emergências médicas, forjado atestados para faltar ao trabalho e temos recebido reclamações de colegas sobre comportamento obsessivo relacionado à vida pessoal dela. Durante a investigação, seu nome apareceu várias vezes. Ela fala muito sobre você e sobre o irmão dela nas sessões de terapia obrigatória. Coisas preocupantes. Eu não posso dar detalhes, mas acho que você deveria saber que o comportamento dela tem sido considerado clinicamente problemático. Fiquei em choque. Camila estava em terapia? E estava falando de mim? Pedi mais informações, mas Ricardo disse que não podia revelar mais nada por questão de ética profissional. Mas que ele tinha achado importante me alertar porque algumas das coisas que Camila falava envolviam ameaças veladas. Ameaças? Que tipo de ameaças? Ele hesitou. Vamos apenas dizer que ela demonstra uma fixação não saudável pelo irmão e uma hostilidade intensa por você. Por favor, tome cuidado. Quando desliguei o telefone,
Minhas mãos estavam tremendo. Era confirmação de tudo o que eu suspeitava. Camila não era apenas manipuladora. Ela estava clinicamente doente. E isso tornava tudo mais complicado, porque agora não era só uma questão de expor uma cunhada má. Era uma questão de lidar com alguém que talvez precisasse de ajuda profissional. Mas antes que eu pudesse processar tudo isso, aconteceu algo que acelerou todo o processo. 2 dias depois daquela ligação, Camila apareceu na nossa casa no meio da tarde, quando sabia que Daniel estava no trabalho. Eu estava sozinha, trabalhando no home office. Ela entrou usando a maldita chave que tinha e foi direta para o meu escritório. "Precisamos conversar", disse ela, fechando a porta atrás de si. Havia algo diferente nela. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. As mãos tremiam. Ela parecia desesperada. "Eu sei que você falou com o Ricardo do hospital." Meu sangue gelou. Como ela sabia? Ele não deveria ter te ligado, mas eu vi no registro que teve uma ligação saindo. Não foi difícil deduzir. Ela se sentou na cadeira em frente a mim, e pela primeira vez desde que a conheci, a máscara caiu completamente. "Você não entende. Nunca vai entender. Daniel é tudo que eu tenho. Quando nosso pai morreu, eu prometi para ele que ia cuidar do meu irmão, que ia proteger ele de se machucar, de fazer escolhas erradas. E então, você apareceu. Camila, o que você tem pelo seu irmão não é saudável", falei, tentando manter a voz calma. "Você precisa de ajuda. Isso não é amor fraternal normal." Ela riu, mas era uma risada sem alegria. "Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não sei que sou doente? Eu sei. O Ricardo me disse 1000 vezes, mas eu não consigo parar. Eu não consigo ver meu irmão com outra mulher sem sentir que estou sendo substituída, que estou perdendo ele." Era a primeira vez que ela admitia tudo. E por um momento, eu senti pena dela. Mas então, ela disse algo que apagou qualquer compaixão que eu estava começando a sentir. "E eu não vou deixar você vencer. Mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu precise de ajuda, eu não vou deixar você ficar com ele. Eu prefiro destruir o casamento de vocês do que ver ele escolher você ao invés de mim." E foi nesse momento que eu acionei a gravação. Sim, eu estava gravando. Tinha deixado meu celular gravando áudio desde o momento que ela entrou no escritório, escondido debaixo de alguns papéis na mesa. E eu tinha tudo. Cada palavra da confissão dela, cada admissão de manipulação, cada ameaça. "Camila, eu tentei ter empatia, tentei entender, mas você acabou de cruzar uma linha que não tem volta." Mostrei meu celular para ela com a gravação ainda rodando. O rosto dela mudou da tristeza para o pânico em segundos. "Você não pode usar isso. Isso é invasão de privacidade." "Na verdade, posso sim. Você estava na minha casa fazendo ameaças. É perfeitamente legal." Ela tentou pegar meu celular, mas eu fui mais rápida. Mandei o áudio para meu e-mail, para a nuvem, para tudo o que eu consegui pensar. "Agora eu tenho tudo o que preciso. E você tem 2 opções. Ou você procura ajuda de verdade, assume que tem um problema e se afasta do nosso casamento, ou eu mostro isso para o Daniel, para sua mãe e para quem mais for necessário." Camila começou a chorar. Um choro desesperado, quase histérico. "Você não entende. Se eu perder meu irmão, eu não tenho mais nada. Eu não tenho marido, não tenho filhos, não tenho vida própria. Ele é tudo." E ali estava, a raiz de tudo. Camila tinha construído sua identidade inteira em torno do irmão. Ela não tinha vida própria. E ao invés de buscar ajuda, ela tinha escolhido destruir qualquer pessoa que ameaçasse essa relação doentia. "Então está na hora de você construir sua própria vida", falei, com firmeza, mas sem crueldade. "Está na hora de você parar de viver através do seu irmão e começar a viver para você mesma. E a primeira etapa disso é você sair da nossa casa, da nossa vida e buscar tratamento sério." Ela saiu chorando. E por um momento eu fiquei ali, sozinha no escritório, processando tudo o que tinha acontecido. Eu tinha a confissão, tinha as provas, tinha tudo o que precisava para finalmente abrir os olhos do Daniel. Mas uma parte de mim ainda hesitava, porque expor Camila significava potencialmente destruir a relação entre ela e Daniel. E por mais que ela tenha sido horrível comigo, ela ainda era irmã dele. Ele ainda a amava. Mas então eu lembrei de tudo que passei. Das noites que dormi sozinha porque ele estava socorrendo a irmã. Dos aniversários perdidos. Das humilhações. Das dúvidas que ela plantou na cabeça dele sobre mim. E eu soube que tinha que fazer o que era certo, não o que era mais fácil. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, eu coloquei o áudio para tocar, sem aviso, sem preâmbulo. Apenas toquei. E assisti o rosto dele passar por todas as fases do luto em questão de minutos. Negação, raiva, barganha,
depressão, aceitação. Quando o áudio terminou, ele ficou em silêncio por longos minutos. Então finalmente falou: eu preciso conversar com ela. Preciso ouvir isso da boca dela. E foi exatamente isso que levou ao momento que abriu essa história. A reunião de família foi marcada para a semana seguinte. Era o aniversário de 60 anos de Dona Marisa e todos estariam lá. Daniel tinha decidido que ia confrontar Camila publicamente, com a família toda presente. Eu tentei dissuadi-lo, disse que seria muito dramático, muito doloroso, mas ele estava determinado. Ela fez tudo na frente da família, manipulou todo mundo para me fazer duvidar de você. Então, ela vai ser exposta na frente de todo mundo também. A festa de aniversário de Dona Marisa estava linda. Camila tinha organizado tudo como sempre. Havia decoração impecável, comida farta, música, tudo perfeito na superfície, mas o clima estava tenso. Daniel mal tinha falado com a irmã desde que ouviu a gravação. Ela percebia que algo estava errado, mas ainda não sabia exatamente o que. No meio da festa, Daniel pediu a atenção de todos. Eu gostaria de fazer um brindé, anunciou. Todo mundo pegou suas taças. Um brindé à minha mãe, que sempre tentou manter essa família unida. E um brindé à verdade, que sempre prevalece, por mais dolorosa que seja. Ele olhou diretamente para Camila. Minha irmã tem algo que gostaria de compartilhar com a família. O rosto de Camila empalideceu. Do que você está falando? E foi quando Daniel tocou a gravação para toda a família ouvir. A voz de Camila ecoou pela sala. E eu não vou deixar você vencer. Mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu precise de ajuda, eu não vou deixar você ficar com ele. Eu prefiro destruir o casamento de vocês do que ver ele escolher você ao invés de mim. O silêncio que se seguiu foi devastador. Você podia ouvir um alfinete cair. Dona Marisa estava com a mão na boca, lágrimas escorrendo. Os tios e tias olhavam de Camila para Daniel, depois para mim, tentando processar o que acabaram de ouvir. E Camila estava paralisada, como uma estátua de sal. Isso não é verdade! Ela gritou finalmente. Ela editou isso! Ela está mentindo! Ela quer destruir nossa família! Foi quando Dona Marisa se levantou. A matriarca da família, sempre tão contida e diplomática, falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Chega, Camila! Chega de mentiras! Todos se viraram para a mãe. Você acha que eu não vi? Você acha que uma mãe não percebe quando uma filha está doente? Eu vi, Camila. Vi como você tratava a Fernanda. Vi como você trata sua cunhada. Vi como você manipula seu irmão. Mas eu tinha esperança que você percebesse sozinha e buscasse ajuda. Eu estava errada em esperar. Eu deveria ter agido antes. Camila começou a chorar. Mãe, você não entende. Eu só queria proteger ele. Proteger? Daniel interveio com a voz embargada. Você queria me controlar, me isolar. Você queria que eu não tivesse vida própria fora de você. Isso não é amor, Camila. Isso não é proteção. Isso é doença. Foi quando Camila se virou para mim com ódio puro nos olhos e disse: ou você sai da vida do meu irmão, ou eu conto tudo para ele. E eu ri. Ri porque era tão absurdo, tão patético. Conta o quê, Camila? Que eu te expus? Que eu defendi meu casamento? Vai lá, conta! Foi quando a sogra me apontou o dedo, claramente manipulada ainda pela filha, e berrou: você vai obedecer. Mas meu marido se levantou e disse: mãe, você não sabe que ela... E a cunhada gritou: ela o quê? Daniel respirou fundo. Ela foi a única pessoa honesta nessa história toda. Ela tentou me alertar, tentou me mostrar o que estava acontecendo, e eu não acreditei nela. Duvidei da minha própria esposa por causa de você. E agora eu sei que ela estava certa o tempo todo. Minha esposa não é o problema aqui. Você é. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Camila cambaleou, como se tivesse levado um soco. E então, algo quebrou dentro dela. Ela caiu de joelhos, soluçando, e confessou tudo. Na frente da família inteira. As manipulações, as mentiras, o ciúme doentio, o plano de me fazer desistir do casamento. Tudo. Dona Marisa se ajoelhou ao lado da filha e a abraçou, chorando junto. Você precisa de ajuda, minha filha. Ajuda profissional. E vamos buscar isso juntas. Mas você não pode mais fazer parte da vida do seu irmão dessa forma. Não até você se tratar. Os meses que se seguiram foram difíceis para todos. Camila foi internada voluntariamente em uma clínica psiquiátrica por 3 meses. O diagnóstico foi oficialmente transtorno de personalidade dependente com características obsessivas. Ela começou terapia intensiva e medicação. Daniel teve que fazer terapia também para lidar com a culpa e com o processo de estabelecer limites saudáveis com a irmã. Quanto a mim,
Eu também busquei terapia, porque passar por tudo aquilo tinha me deixado marca. Eu tinha desenvolvido ansiedade, medo de ser manipulada, dificuldade em confiar até nas pessoas mais próximas. Precisei trabalhar tudo isso com ajuda profissional. Hoje, quase 2 anos depois daquele dia traumático, as coisas estão melhores. Não perfeitas, mas melhores. Camila está em tratamento, mora sozinha, tem um emprego novo e um namorado. Ela e Daniel se falam, mas com limites claros. Ela não tem mais chave da nossa casa, não vem mais sem avisar. E quando conversamos, é sempre com respeito mútuo. Eu aprendi muitas lições nessa jornada. Aprendi que confiar no seu instinto é fundamental. Quando algo parece errado, provavelmente está errado. Aprendi que documentar é importante, não para ser paranoica, mas para ter base sólida quando precisar se defender. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é necessidade. E aprendi que amar alguém não significa aceitar tudo, significa exigir o melhor da pessoa e de si mesmo. Meu casamento com Daniel sobreviveu, mas não sem cicatrizes. Tivemos que reconstruir a confiança. Ele teve que provar para mim que finalmente me via, me ouvia, me validava. E eu tive que perdoá-lo por todas as vezes que ele duvidou de mim. Não foi fácil. Tem dias que ainda é difícil, mas estamos juntos, mais fortes, mais conscientes. E sabe o que mais? Eu me tornei uma mulher diferente através disso tudo. Mais forte, mais confiante, mais capaz de me defender. Eu não deixo mais ninguém me fazer sentir pequena. Não aceito mais gaslighting. Não permito mais que me façam duvidar da minha própria percepção, porque eu sei o que vivi. Eu sei o que superei, e eu sei do que sou capaz. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas importantes. Primeiro, você não está louca. Se alguém está te fazendo questionar sua própria percepção da realidade, isso é manipulação. Confie no seu instinto. Segundo, documente tudo. Prints, gravações, anotações com datas. Você vai precisar. Terceiro, busque apoio. Amigos, família que realmente te apoia. Terapia. Você não pode passar por isso sozinha. Quarto, estabeleça limites, mesmo que seja difícil, mesmo que te chamem de dramática ou exagerada. Seus limites são válidos. E quinto, talvez o mais importante, não tenha medo de lutar pelo seu casamento. Se você ama seu parceiro, se o relacionamento vale a pena, lute. Mas lute de forma inteligente, estratégica e sempre priorizando sua saúde mental. E para quem está do outro lado, para quem tem um familiar possessivo e manipulador, saiba que não é sua culpa. Você não causou isso. Mas é sua responsabilidade estabelecer limites e proteger seu relacionamento. É possível amar um familiar e, ainda assim, não aceitar comportamentos tóxicos. É possível ser leal à sua família e, ainda assim, colocar seu cônjuge em primeiro lugar. Na verdade, quando você se casa, seu cônjuge deve vir em primeiro lugar. Essa é a base de um casamento saudável. Histórias como a minha são mais comuns do que você imagina. Existem milhares de mulheres lidando com sogras manipuladoras, cunhadas possessivas, familiares que não aceitam que o filho ou irmão construa sua própria vida. E existe um silêncio em torno disso, uma vergonha, como se estivéssemos exagerando ou sendo ciumentas. Mas não é isso. É defesa. É preservação, é lutar pela sua paz, pelo seu relacionamento, pela sua sanidade. Então, se essa história mexeu com você, se você também já passou ou está passando por algo parecido, quero que saiba, você não está sozinha. Sua intuição não está errada, sua dor é válida e você merece ser tratada com respeito, dentro e fora da sua família. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários o que você faria na minha situação. Compartilhe sua história também, porque talvez sua experiência ajude outra mulher que está se sentindo perdida. Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam, que se validam, que se fortalecem juntas. Sua história também importa. Você também importa. E você merece ser feliz. Nos vemos no próximo relato e que ele te encontre mais forte do que nunca.